quase inegável a não existência do Jesus histórico. E para tentar provar sua existência, é comum vermos vários cristãos utilizando as citações de Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu fariseu do século I, uma importante fonte do judaísmo do Segundo Templo e da época que a Judéia estava sobre o domínio romano. Flávio Joséfo, que viveu poucas décadas depois do Jesus histórico. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o Jesus histórico, né? Mais um vídeo da série Jesus, o Judeu, aqui do canal. E hoje a gente vai estar falando aí sobre essa tal suposta citação de Flávio Joséfo, que foi um historiador que teria citado o Jesus histórico. Como na introdução do vídeo eu já mencionei, ele veio poucas décadas depois da vida do Jesus histórico, e a gente vai analisar algumas citações hoje do livro Antiguidades Judaicas do historiador Flávio Joséfo. Começando pelo tema 1, o registro mais usado. Um dos registros mais usados pelos cristãos está na obra Antiguidades Judaicas, mais especificamente no livro 18, onde aparece essa citação. Abre aspas, naquele tempo apareceu Jesus, um homem sábio, se é que podemos chamá-lo de homem. Ele era o Cristo. Bom, depois de ler esse primeiro texto, a gente já vê um problema aí, porque Flávio Joséfo era um judeu fariseu e era muito difícil que ele chamasse Jesus de Messias, visto que o próprio Jesus não se enquadrava nos requisitos messiânicos que os judeus praticantes daquela época esperavam, né? Cristo é o que seria Messias ungido em grego, né? E a gente já vê por aí essa primeira contradição nessa obra, né? Mas vamos passar mais para frente aqui que a gente tem que falar mais coisas sobre essa citação do livro 18. É que estudiosos acreditam que copistas cristãos acrescentaram parte do texto, visto que o Jesus não cumpria os requisitos de Messias. Orígenes, escritor do século III, afirmou claramente que para Flávio Joséfo, Jesus não era o Messias. A gente pode ver isso lá no comentário sobre Mateus, no livro 10, capítulo 17. Outra coisa que não bate sobre esse texto é que ele só foi ser utilizado por Eusébio de Cesareia no século IV, né, tendo aí um silêncio por mais de 2 séculos para essa obra ser usada. Então, vários historiadores, né, entraram em consenso que essa obra muito possivelmente foi recopiada, foi repaginada por cristãos e que não teria sido escrito, essa que eu acabei de mostrar aqui, pelo historiador Flávio Joséfo, porque vários indícios levam a acreditar que ele não escreveria isso, né, como foi esses 3 que eu mostrei. Né? E o principal, que ele era um judeu fariseu e era muito difícil que Flávio Joséfo aceitasse Jesus como Messias, né? Era quase improvável. Então, essa é uma das citações mais usadas pelos cristãos, só que não tem muitos sentidos a ela, porque várias coisas apontam que Flávio Joséfo não escreveu isso, e sim cristãos tempos depois, para tentar provar, né, que ele falaria que o Jesus viria a ser o Messias. Capítulo 2. O que é mais aceito, mas mesmo assim rola controvérsias, é a citação que está no livro 20 de Antiguidades Judaicas. No livro 20, Joséfo menciona a execução de Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. E aqui a gente vê que o texto não parece cristão, aparece de forma casual na narrativa e não tenta promover fé. Então, como podemos ver nessa pequena citação do livro 20, é mais fácil acreditar que sim, nessa parte Flávio Joséfo teria, né,
falado sobre o Jesus histórico, mas mesmo assim ainda existem dúvidas e incertezas, né, por parte dos historiadores. O porquê é mais fácil acreditar, né, como eu já citei, não tenta pregar fé, né, esse pequeno versículo, e o Flávio Joséfo apresenta o Jesus como sendo chamado. Então, quando ele fala chamado, seria outras pessoas que chamavam Jesus de Cristo, de Messias, e não o próprio Flávio Judeu, que era um fariseu. Então, faz mais sentido que seria o próprio Jesus histórico nessa segunda parte que eu trouxe, né? Que a gente vê essa pequena parte lá no livro Antiguidades Judaicas, no livro 20. Então, muito provavelmente seria aí sim, ou não, né? Ainda existem controvérsias, mas é mais aceito falar que aqui seria mais fácil ser o próprio Jesus histórico citado. Então essa foi mais uma análise do Jesus histórico, Jesus o judeu, que está chegando ao terceiro vídeo nessa série. Recomendo você assistir a playlist que tem aqui no canal, tem mais outros 2 vídeos. E mais uma vez pedir o respeito nos comentários. Isso aqui é uma análise histórica sobre o Jesus histórico, o Jesus judeu. Nós estamos falando aqui, por mais que tem, né, o acrônimo de judeu, mas aqui é mais uma análise histórica, principalmente nesse vídeo. Então peço respeito nos comentários, sem debates religiosos, quero apenas debates históricos, suas interpretações do que vocês acreditam, mas sempre lembrando que a gente está analisando aqui o Jesus histórico, né? Essa é a perspectiva que eu tentei trazer nesse vídeo. Então deixa aqui embaixo a sua opinião, se você acredita, né, os pontos que você acha que Flávio Joséfo teria citado ele ou não, assim como eu trouxe nesse vídeo. E eu fui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, porque dá um trabalho grande para trazer esses vídeos, por mais que não pareça, dá um trabalho para pesquisar, ir atrás de fontes, montar roteiro, fazer thumbnail, editar vídeo. Eu faço tudo só, apenas com o meu celular. Então dá essa firmeza aí pra gente, se inscreve no canal, compartilha nos seus grupos sobre o judaísmo e até a próxima.